para mim, tanto na questão de aprendizado, quanto na questão de desenvoltura, porque eu sempre fui bem tímida, então a Liga me ajudou bastante a me desenvolver, nos estudos, a me organizar melhor, então é uma oportunidade, assim, muito boa, e eu espero que vocês aproveitem muito. Eu fiquei 2 semestres na Liga, e eu fiz resumos científicos, eu publiquei o meu primeiro resumo científico, graças à Liga. Então, foi muito bom, aproveitem muito essa oportunidade, tá bom? E, Luiz, quando eu puder começar a aula, você me fala, tá bom? Que aí eu já começo a gravar aqui. Não sei se está todo mundo, se vai chegar mais alguém. Pode projetar, sim, pode dar início, sim. O Iori está gravando e a aula vai ser disponibilizada para vocês depois. Tá bom. Eu vou deixar a minha câmera fechada, porque senão vai travar, e como eu vou usar o Canva, eu vou deixar assim. Mas se não estiver passando, ou se vocês não estiverem me escutando, alguém abre o microfone para me falar, por favor. Tudo bem. E quem quiser tirar foto do slide inicial, pode marcar a Liga, pode marcar a Aline também. Ela é super acessível nas redes sociais. Isso. Pode marcar, gente. Deixa eu ver se vai aqui. Espera aí. Que eu estou abrindo aqui ainda. Tá compartilhando, né, gente? Tá Tá, sim. sim. Ah, tá ótimo. Obrigada. Vou voltar aqui. Então, hoje eu vou falar sobre hematologia forense. Não é minha área de especialização, mas eu acho um assunto muito importante e que, pelo menos na minha faculdade, foi um assunto passado bem rápido, até porque foi durante o período da pandemia. Então, por ser um tema bem interessante, muita gente tem interesse na área, foi pouco visto, então eu acho bem legal, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, vamos lá. A hematologia forense é um ramo da biologia forense que ela vai analisar manchas de sangue presentes em cenas de crime, para poder determinar a origem desse crime, o impacto nele da vítima, ângulo, a velocidade do sangue. Ele pode também auxiliar a gente a saber o instrumento do crime, o número de golpes e a posição em que a vítima se encontrava quando ela foi atingida. Então, podem atuar os enfermeiros, nós biomédicos, odontologistas, farmacêuticos. Então, a gente tem a hematologia forense identificadora e a hematologia forense reconstrutora. A hematologia forense identificadora, ela serve para identificar, por exemplo, os vestígios, né, para poder realizar o exame de DNA, para saber quem é a vítima, o possível agressor, se teve algum animal na cena, outras pessoas envolvidas ali. E a hematologia forense reconstrutora, ela reconstrói os fatos para poder criar toda a cena do crime, porque isso é possível também, a partir da junção de todas as provas, é possível recriar a cena e conseguir elucidar o caso. Então, aqui, primeiramente, antes de qualquer coisa, os policiais, quando tem uma cena lá de crime, eles vão para o local, isolam aquela cena e aí entram em contato com a perícia. E aí a perícia, quando chega lá, faz as fotografias de todo o local, até porque esse local de crime depois pode sofrer alterações durante o processo de extração de materiais, no recolhimento de evidências. E para caso alguém adultere a cena do crime, essas fotos vão mostrar o que realmente tinha lá. Então, isso é usado para pegar toda a integridade da cena do crime. Então, são tiradas várias fotos, e aí isso permite fixar e gravar a cena do crime nas condições exatas em que ela foi encontrada. E aí depois vem a coleta de vestígios biológicos, no caso, sangue, a saliva
esperma, material fetal, secreções, pelo, cabelo, unha, vários tipos de vestígios. Aqui no caso a gente vai falar especificamente do sangue. E aí esses materiais, eles são identificados, tem que fotografar, tem que colocar no saquinho, identificar, colocar data, horário, tudo. E eles devem ser protegidos da forma correta das condições climáticas, principalmente da luz, porque como a gente sabe, né, principalmente o sangue, ele sofre muita interferência externa quando fora do corpo. E aí a análise deve ser feita o mais rápido possível. E aí os padrões de manchas de sangue, então são os testes de identificação do sangue, para testes de DNA, testes de coagulação, dá para ver se a pessoa tem alguma doença, isso pode ser parte da elucidação do crime. Isso também vai auxiliar na reconstituição dos eventos, como eu falei, na hematologia reconstrutora, e são utilizadas metodologias para determinar a origem e a convergência das manchas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, isso envolve cálculos, isso envolve os padrões das manchas em relação ao formato, a ângulo de impacto, essas coisas. E aí tem a avaliação dos fatos, que é realizada depois da coleta de todos os dados e da realização dos testes. Então, é como se fosse uma panorama de tudo. E aí ela vai reunir todos os resultados obtidos pelas análises e pelas fotografias. E aí tem, finalmente, a reconstrução dos eventos. Então, a partir de tudo isso, depois de que os fatos foram analisados, tudo colocado na mesa, parte judicial, as fotografias, os resultados dos testes, os vestígios, depoimentos. Então, é possível recriar toda a cena do crime e os eventos que o sucederam. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns testes aqui, os mais comuns. Então, a gente tem os testes de sangue visível, que o principal é o Kastle-Meyer, que vai ser usada a fenolftaleína. Então, esse teste é usado para quando, como o nome diz, o sangue está visível. Então, acabou de acontecer aquele crime, ninguém limpou nada, ninguém mexeu, eles vão pegar aquele sangue e vão fazer um teste. Por quê? Ele vai detectar uma possível presença de sangue através da atividade da enzima peroxidase que está presente no nosso sangue, que é a enzima que degrada o peróxido de hidrogênio. Então, isso serve também para saber se aquele sangue é ou não humano, e se não tem algum teste falso positivo. Por quê? Essa fenolftaleína, ela é um indicador de pH, então ela fica rosa na presença de um composto básico, né, alcalino. Porque o nosso sangue, ele é levemente alcalino, ele tem um pH de mais ou menos 7,45, mais ou menos. Então, essa fenolftaleína, ela tem uma coloração amarelada, ela sozinha, porque no laboratório ela é reduzida para poder entrar em contato com o sangue. E aí tem, lá na cena do crime, o perito, ele pega lá o suave, passa no sangue, aí ele coloca a fenolftaleína e depois coloca o peróxido de hidrogênio. E aí, se fica rosa, é porque a reação tá positiva. E é uma reação que tem uma sensibilidade média e uma baixa especificidade. Por quê? Normalmente, reação colorimétrica não tem grande especificidade, você precisa de outros testes, porque ali é para saber se tem ou não sangue. E não é um teste tão sensível, porque ele tem algumas limitações, como casos falsos positivos, quando tem alguma peroxidase vegetal, por exemplo, tem lá misturado brócolis em algum corante, né? A parte vegetal vai dar um falso positivo. Falso positivo também na presença de oxidante químico, como sais de cobre, níquel. E, por exemplo, dependendo do produto que a pessoa usar, se ela for tentar limpar ali, algum alvejante, esse teste não vai detectar. Depende também, eu não tenho certeza de quais alvejantes, quais produtos, mas aí o teste, ele vai ficar fraco mesmo. Então, aqui um exemplo, tem o suavezinho, aqui com a fenolftaleína, que ele ficou rosa, então é positivo para sangue. E aqui a formulazinha, né, como a fenolftaleína é, e aqui o processo de oxidação para que ela fique incolor.
E aí, esse aqui é, para mim, o teste mais legal e que todo mundo sempre fala, que é o teste do luminol, que é para sangue latente, ou seja, aquele sangue que ele não está visível a olho nu. Então, é usada uma substância que vai emitir luz, no caso, o luminol, para poder ver aquelas manchas de sangue. Então, ele é um composto sólido, cristalino, ele também tem uma coloração amarelada. Isso acontece também por um processo de oxidação. Então, essa molécula ela vai sofrendo pequenas oxidações até ela chegar num pico de energia, isso em relação aos elétrons, e aí esse pico de energia cai e ela vai emitir uma luz. Mas ele não emite luz sozinho, é com a água e com a água oxigenada. Mas essa reação, no geral, ela não fica fluorescente assim, fácil. Precisa estar sob a luz negra e precisa de um catalisador, que no caso é o ferro presente no sangue. Ele vai servir como um catalisador para tornar essa reação muito mais rápida. E é uma reação altamente sensível. Então, isso significa que a pessoa pode tentar limpar, ver o tutorial lá do TikTok, pesquisar lá no Google, que não vai dar certo. Pode esfregar o quanto for, que o luminol vai pegar. E aqui é um exemplo, aqui nessa cena aqui do crime. Aqui, como a gente pode ver aqui a luz negra, porque senão não vai aparecer. E dá pra ver que a pessoa esfregou bastante, tem até, não sei se é um rodo, se é uma vassoura ali no canto. A pessoa esfregou bastante o banheiro, tentou bastante, mas o luminol pegou. E aqui é a fórmula do luminol. Tem nitrogênio, tem hidrogênio, oxigênio, bastante carbono. E aqui agora eu vou falar um pouco do padrão de manchas. Então, o padrão de manchas ele serve para analisar o ângulo de impacto. Então, ele vai servir para ajudar o perito a saber como a vítima foi golpeada, como que ela estava, né, na posição, como que o agressor estava na posição. Dá para saber os instrumentos que foram utilizados, se foi faca, se foi arma de fogo, se foi golpe, se a vítima foi arremessada, essas coisas. Então, tem uma parte de cálculo, que é o cálculo da área de convergência, de origem, para reconstruir a posição relativa entre a vítima e o agressor, e a inferência dos possíveis movimentos, né, entre o agressor e a vítima. Então, esse aqui, eu não vou focar tanto, porque é uma parte bem complexa, que envolve cálculos, né, então, é sobre a área de convergência e a área de origem. A área de convergência é uma área onde as manchas de sangue elas vão se encontrar. Então, isso tem que ser de forma vertical, e essa área ela não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. E ela é feita a partir do comprimento das manchas. E aí, a origem da mancha de sangue, ela é calculada depois da área de convergência, e ela vem a partir do ângulo de impacto da mancha. Então, seria o ângulo entre da onde a mancha vem e aonde ela cai, que é para fazer o impacto. Então, é de acordo com aquele formato da mancha, o impacto, que dá para saber a origem dela e o tamanho da origem. Então, aqui eu só coloquei uma fotinho da gota de sangue aqui, que em voo. Aqui, esse é o ângulo de impacto, é essa distância aqui. E aí, quando ela cair, ela vai estar assim, porque ela vai espalhar. E aí tem a fórmula, tudo mais, que a gente não vai entrar em detalhe. E aí são usadas metodologias matemáticas e tecnológicas, então tem método de stringing, método tangente e análise computacional. Essa análise computacional, ela é mais moderna, né, porque utiliza software. Então, é tudo montado ali naquele software, usando também as fotografias e tudo mais. E aí, eu também vou falar agora do padrão de manchas. Então, a gente tem os salpicos e as manchas passivas. Eu vou começar aqui com as manchas passivas. Eu não coloquei todas, porque são muitas.
Mas essas manchas passivas, elas são produzidas pelo sangue somente pela força da gravidade e da resistência do ar. Então, não tem interferências externas, entre aspas. Então, a gente tem a mancha por gota, rastro de gota, padrão de fluxo, mancha de saturação e poça. Eu coloquei, assim, as principais. Aqui a gente tem a mancha de gota, então é quando uma gotinha, ela cai de uma determinada altura, por exemplo, a vítima está sangrando, levantou, e aí com a força da gravidade, essa gota caiu e espalhou. Aí tem o rastro de gota, que é quando a vítima, por exemplo, saiu e foi levando com ela assim um rastro, porque aquele sangue, por conta da gravidade, ele vai pingar e vai deixando ali uma marca. Aí a gente tem o padrão de fluxo, que é quando o sangue ele segue, como o nome já diz, um fluxo, quando ele está em uma superfície reta, por exemplo, então com a gravidade ele vai caindo e vai formando um caminhozinho. E aí tem a mancha de saturação e a poça, elas são um pouco parecidas, porque ambas estão relacionadas a uma hemorragia causada pelo agressor na vítima, mas a mancha de saturação, ela está ligada a substâncias absorventes. Então, um lençol, uma roupa, uma toalha. Então, é quando a vítima, ela sofre esses golpes e ela está numa superfície absorvente. Então, esse sangue, ele vai espalhar. E aí, a questão da poça é quando esse sangue ele está num outro tipo de superfície, como, por exemplo, uma mesa, o chão. Então, é uma superfície que ela não vai absorver esse sangue. Então, ele vai ficar bem visível, bem concentrado. E aí, a gente tem o padrão de manchas, que é em salpicos. Então, eles são originados de um impacto ou alguma fonte externa. Então, a gente tem o padrão de impacto, padrão de salpico para frente e dianteiro, padrão de sangue arterial e o padrão de lançamento. Também existem vários outros, mas eu coloquei aqui os principais e os que eu acho também mais legais. Então, aqui a gente tem o padrão de impacto. Isso acontece, por exemplo, quando tem lá o sangue vai no chão e aí cai, no momento lá da cena do crime, né? Cai um objeto nesse sangue lá no chão, e o impacto do objeto faz com que esse sangue espirre, né? Se espalhe em alguma superfície. Aqui no caso, acho que é uma parede. E aí, a partir disso, os peritos, né, podem até identificar qual objeto que caiu, enfim. E aí a gente tem o padrão de salpico para frente e dianteiro, que isso acontece normalmente em casos de crime com arma de fogo, explosões, ferramenta elétrica, porque aí o impacto, né? O sangue ele vai na direção em que por exemplo, o tiro veio. Então ele vai para frente. Ele tem um padrão de ir para frente. Ele vai para frente e espalha. É que o padrão de sangue arterial, né? Como o nome diz, o sangue ele vem da artéria provavelmente por dilaceração. Então, se o agressor vai, por exemplo, uma faca e vai lá e dilacera a artéria da vítima. A artéria tem um calibre bem mais forte e a pressão dela é muito maior. Então, ela vai jorrar. Vai jorrar e vai ficar bem forte, bem marcado. E aí a gente tem aqui o padrão de lançamento, né? Que é, como o nome diz, quando a vítima ela é lançada. Por exemplo, ela é esfaqueada, mas isso não em regiões arteriais, isso depende também da força do golpe, do quanto ela é esfaqueada. Então, esse sangue vai ser lançado para fora. Ou, por exemplo, quando ela é espancada até sangrar e tudo mais. E
é isso. Eu queria até mencionar também que é uma área muito importante, porque é possível até saber o tempo em que a pessoa ficou, em que a pessoa morreu, em quanto tempo aquele crime aconteceu. Porque às vezes não acontece de imediato daquela área ser isolada, porque existem casos e casos, para quem gosta desses casos aí de serial killer, séries como CSI, Criminal Minds, enfim, nem sempre vai na hora. Às vezes o crime aconteceu, faz, sei lá, 2 semanas, ninguém tá sabendo, de repente alguém fica sabendo, e dá para saber mais ou menos por conta da viscosidade do sangue. Porque quando o sangue ele fica fora do corpo, ele fica mais viscoso, né? Mais grosso. Porque dentro do nosso sistema sanguíneo ele fica mais fininho. E aí, quando ele vai para fora do corpo, ele fica mais forte, né? Mais grosso, por conta da coagulação, plaquetas e afins. Então, é uma parte muito importante da biologia forense, integrada com várias outras. Tem a parte de análise dos ossos, tem balística, tem a parte judicial. Então, tudo isso é integrado para solucionar o caso. Não é só a parte de hematologia, não é só a parte de balística, enfim. É isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar. Se eu souber responder por agora, eu respondo. Pode falar, quem levantou a mão. Oi, Aline. Então, eu fiquei com uma curiosidade, então eu queria saber se tu sabe, né? Porque, em questão do luminol, porque tu Uhum. falou que a gente consegue detectar depois de algum tempo. E eu queria saber se tem um prazo de validade, assim, para isso acontecer. Por exemplo, se for um sangue de 1 ano atrás, será que essa técnica ia conseguir, assim, com menos Uhum. luminosidade, eu acho, mas conseguiria detectar também? Então, eu lembro de ter lido, é que eu esqueci de colocar aqui, mas eu acredito que até uns 6 anos dá para detectar. Talvez não tão com tanta facilidade assim, mas dá. Entendi, muito interessante, obrigada. De nada. Mas alguém tem alguma dúvida? E daí acho que há uma consequência com relação a esse padrão de tempo que a gente foi aplicado, luminol e tudo mais. A análise da amostra, ela também fica prejudicada, né? Claro. E daí, consequentemente, quão difícil isso vem a ser para, por exemplo, descobrir com relação à vítima e tudo mais, os dados Então, da vítima. acaba ficando bem complicado, porque esse sangue, depois de um tempo, ele sofre alterações, né? Como eu comentei, muito tempo no ambiente, né? Por isso que a análise, o ideal é ser feita o mais rápido possível. Mas aí entram outros fatores também relacionados à cena do crime, porque aí não é só a hematologia, para tentar solucionar esse caso, porque só depender da hematologia, principalmente nesse caso, não vai rolar. Porque fica muito difícil fazer análise, porque o perito tem que ir lá, raspar aquela área, enfim. E o sangue já está seco há um tempão. Então, são utilizados outros fatores presentes na cena do crime, né? O máximo que der para pegar, o perito vai pegar, vai fotografar, porque acaba ficando um pouco incerto quando passa muito tempo. Perfeito, obrigado. De nada. Mais alguém? Então, gente, acho que é isso. E se alguém lembrar de alguma coisa e quiser me mandar lá nas redes sociais que eu deixei, pode me mandar. Se lembrar de alguma coisa depois, quiser tirar alguma dúvida. E se alguém tiver mais, pode falar. Não tem problema. Se eu souber responder, eu vou responder. E se eu não souber por agora, eu dou uma pesquisada e aí eu falo para o Luiz passar para vocês.
Muito obrigado, quero agradecer em nome de toda a Liga, em nome dos diretores e dos membros, e foi um prazer receber você de volta, e estamos de portas abertas sempre que você quiser retornar, seja para uma palestra, um evento, quem sabe, ou algum projeto em especial, você será muito bem-vinda. Ah, claro, eu quero muito dar outras aulas, eu gostei muito. Foi muito bom. Então seria um prazer também voltar. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Eu estava olhando o chat. Aparentemente vocês gostaram, fiquei muito feliz. É muito bom poder retornar para dar essa aula e agora formada, né? É muito bom. E espero que sirva de incentivo a todos os membros, que a Liga, como eu sempre falo, como eu falei na integração e tento falar em todas as aulas, a Liga pode proporcionar muito para vocês, seja academicamente ou profissionalmente. Então, por exemplo, se você é um recém-formado e você não tem experiência nenhuma, volta para a Liga e dá algumas aulas, a gente pode certificar essas aulas, e aí você ganha uma experiência, então tudo é sempre muito válido. E eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Quem não tiver nenhuma outra dúvida, está dispensado. Muito obrigado, Aline, novamente, e obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigada, gente. Tenham um bom final de semana. Até uma próxima. Tchau, tchau. Só uma coisinha, gente. Não se esqueçam, a galera aqui do inglês. 11 horas, Enzo tá chamando vocês. Muito obrigado e bom final de semana. Que isso, minha cara aqui. Acho que se você encerrar a chamada, encerra a gravação.